Aqui temos uma equação muito útil para a gente aqui, que é a chamada equação fundamental da reta. Com essa equação aqui você consegue resolver diversos problemas complicados. Essa equação basta que você tenha um ponto da equação, no caso aqui o ponto P, e o valor do coeficiente angular da reta. Tá? Em um sistema de coordenadas cartesianas, o triângulo isósceles ABC, cujo lado AC forma um ângulo de 75 graus com o eixo X, é reto no ponto B, que seria esse ângulo aqui. Ó. E tem um dos seus vértices no ponto A, 1 e 0, que seria esse ponto aqui, conforme a figura. Então está aqui a figura para vocês. E a pergunta é sobre justamente qual é a equação da reta AB. Tá? Qual a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Como na questão fala no início que o triângulo é um triângulo isósceles, então o lado BC ele tem que ser igual ao lado AB. E nesse caso, pessoal, como o triângulo é retângulo, é obrigatório que esses dois ângulos aqui sejam iguais. Mas iguais a quanto? Ora, se aqui é 90, é obrigatório que esse ângulo seja 45 e que esse ângulo também seja de 45 graus. Acontece então que se você considerar todo esse ângulo aqui, isso aqui vai acabar dando quanto? 120 graus, que é a soma do 45 aqui com 75 graus daqui. Então o ângulo aqui nesse caso, 120 graus. E como nós sabemos, o valor de M aqui, ó, M será igual a tangente de 120 graus. Ou seja, M então será igual a quanto? A menos a raiz de 3. Bom, agora basta você aplicar a fórmula que foi vista acima, que é essa fórmula aqui, ó, y menos yp igual a m, que multiplica x menos xp. Guardem bem essa fórmula, que você vai usar bastante aí em alguns exercícios de geometria analítica. Então é só substituir y menos yp, no caso, vai ser o do ponto A, que é o que eu tenho. Que no caso, lembra que o ponto A foi dado na questão, o ponto A é 1 e 0. Então, o y vale 0. Então, vai ficar assim, y menos 0, m é menos raiz de 3, vezes x menos xp, que é 1. Organizando aqui, fica assim, y igual a menos raiz de 3, x menos, aliás, mais raiz de 3. Bom, então, por isso que a alternativa correta aqui, então, nesse caso, seria a letra E. Outro conceito bem importante para a gente aqui é o conceito de retas paralelas. Observem esse desenho aqui, onde as retas RS aqui são paralelas. Pessoal, isso só acontece se esses dois ângulos forem iguais. Ou seja, o αR aqui, ele tem que ser igual ao αS. Então, se os ângulos são iguais, isso significa dizer também que os seus coeficientes angulares também são iguais. Seria a condição para que retas sejam paralelas. Aqui temos um exercício clássico de retas paralelas, tá? Onde na questão foram dadas duas retas RS. Da reta R temos aqui os pontos A e B. E da reta S temos aqui o ponto P, e queremos encontrar a equação da reta S, tá? A reta S que passa pelo ponto P, 2 e 2, tá certo? Então fique esperto nisso daqui. Primeiramente eu vou descobrir aqui o seguinte, ó. Vou calcular logo o valor do coeficiente angular da reta R, que passa pelos pontos A e B. Então, observe aqui que o ponto A tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 2, e o ponto B tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 0. Então eu vou jogar na fórmula aqui, que seria a variação do y sobre a variação do x, certo? A variação do y vai ser yb menos ya sobre xb menos xa. Então esse m aqui da reta R será igual a yb vale quanto? Bom, yb vale 0. Menos ya é 2. Xb é 3. E xa é 0. Então, a reta R vai possuir menos 2 sobre 3 como sendo o quê? O coeficiente angular. Conforme disse, então, o próprio enunciado, as retas são paralelas. Isso quer dizer, então, que elas possuirão o quê? Os mesmos coeficientes angulares. Assim, eu posso afirmar que a reta S também possui como menos 2/3 para ser o quê? O seu coeficiente angular da reta. Como nós sabemos, a equação, né, no caso aqui, a equação fundamental da reta é essa, y menos yp igual a m, no caso ms, né, aí x menos xp. Assim eu vou montar a equação da reta S, ou seja, y menos yp
Observe que o ponto P aqui é 2 e 2. Então você vai colocar y menos 2, ms é menos 2 terços, está aqui, vezes x menos xp, que também é 2. Multiplicando 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Organizando aqui essa equação, teremos 2x mais 3y, 4 vem para o lado de cá, menos 6 com menos 4 fica menos 10, igual a 0. Então essa aqui é a equação da reta S, tá? 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Por isso então que a alternativa correta é realmente a letra D. Pessoal, outro conceito importante aqui é o conceito de retas perpendiculares, tá? Aqui você vai ter o símbolo, né? A reta R perpendicular à reta S. Isso vai acontecer quando o produto dos seus coeficientes angulares for igual a menos 1. Lembrando que retas perpendiculares são retas que formam 90 graus, como está mostrando aqui na imagem para vocês, tá? Então, guarda bem isso. Retas perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares vai ser sempre igual a menos 1. Vamos pegar por exemplo aqui, suponhamos que esse ângulo seja 30 graus, para a gente poder entender, tá? Sendo aqui 30 graus e aqui sendo 90, esse ângulo interno aqui deveria ser quanto? 60 graus. Ora, se aqui é 60 graus, isso significa dizer o quê? Que esse ângulo aqui será igual a 120 graus. Dessa maneira, por exemplo, a gente quisesse calcular na reta R, né? Nós quiséssemos calcular aqui o coeficiente angular da reta R, que eu vou chamar de MR, bastaria fazer o quê? Bastaria fazer a tangente do 30 graus. Caso aqui fosse 30 graus, certo, né? Então aqui, nesse caso, MR daria quanto? Daria a raiz de 3 sobre 3. Isso seria da reta R. A reta S, essa outra reta aqui, considerando que o ângulo que eu tenho que trabalhar é o ângulo no sentido anti-horário, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo de 120 graus, que é o suplemento do 60, se você fizer aqui a tangente, né? Então, vou botar aqui MS. MS vai ser a tangente de 120 graus. Aí vamos lembrar que a tangente de 120 graus é quanto? É menos a raiz de 3. Agora vamos experimentar multiplicar esse número, menos a raiz de 3, por esse aqui, ó, que é a raiz de 3 sobre 3, tá? Se nós fizermos aqui o produto, ó, nós fizermos MR multiplicado por MS, isso vai ter que dar menos 1. Vamos confirmar. MR é raiz de 3 sobre 3, vezes MS é menos raiz de 3. Agora vejam que raiz de 3 vezes menos raiz de 3 fica menos a raiz de 9. Sobre quanto? Sobre 3. Só que você sabe que a raiz de 9 é 3. Como tem um menos aqui, vai ficar menos 3. E menos 3 sobre 3 dá quanto? Vai dar menos 1. Então, de fato, aqui, o que você tem? Você tem que o produto dos coeficientes angulares das duas retas, essas duas retas, a reta R e a reta S, estão formando aqui 90 graus. Ou seja, são perpendiculares. Logo, o produto dos seus coeficientes angulares sempre tem que ser igual a menos 1, apontou aqui o cálculo. Vamos ver então esse exemplo aqui agora. A figura abaixo exibe, no plano cartesiano, um quadrilátero com vértices situados nos pontos de coordenadas. O ponto A, menos 5 e 0, está aqui o ponto A. Ponto B, 5 e 0. O ponto C, 4 e 3. E o ponto D, menos 3 e 4. Certo. Letra A, pergunta. Determine a área desse quadrilátero. Pessoal, para a gente calcular a área do quadrilátero, bom, precisamos lembrar de fazer o seguinte, né? Precisamos calcular aqui, na letra A, aquele falso determinante. No caso, você tem 4 pontos. Aí você vai fazer assim, vai começar com XA, que é menos 5. Vai pegar XB, que é 5. XC, que é 4. XD, que é menos 3. E vai voltar para XA, que é menos 5. Perfeito? Agora para fazer o Y, bora fazer. A YA, que é 0. YB, que também é 0. YC, que é 3. YD, que é 4. E volta para YA, que é 0. Então, delta vai ser igual. Aí, 0 aqui, 15 aqui, faz o produto, né? Depois, 16 aqui.
aqui 0. Agora lembra que para fazer na esquerda você inverte o sinal. Aqui 0, aqui 0. Aqui daria menos 9, vai acabar ficando quanto? Mais 9. Perfeito? Aqui daria menos 20, vai acabar dando quanto? Vai acabar dando mais 20. Somando isso aqui, encontraremos que esse delta será igual a 60, tá? Então, delta aqui vai ser igual a 60. Aí a gente tem que lembrar de um detalhe. A área de uma figura sempre é dada pelo módulo de delta dividido por 2. Então, a área vai ser o módulo de delta sobre 2. Ou seja, isso vai ser o módulo de 60 por 2. Então, por isso que a resposta vai ser 30. Então, a área nesse caso será 30 unidades de área. Letra B pergunta o seguinte: encontre a equação da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta que passa por BC. O primeiro passo a fazer aqui é o seguinte: vamos calcular primeiramente aqui, sabendo que o ponto B é 5 e 0 e que o ponto C nessa questão aqui é 4 e 3. Eu vou logo de cara calcular aqui o coeficiente angular da reta BC. Como é que eu farei isso? Eu farei através daquela variação do y, ou seja, yb menos yc sobre a variação do x, ou seja, xb menos o xc. Então aqui jogando aqui nos valores, né, vai ficar assim. Yb é 0, yc é 3, xb nesse caso é 5 e xc é 4. Fazendo aqui os cálculos, 0 menos 3 fica menos 3, 5 menos 4 igual a 1. Ou seja, a reta BC, a reta que passa pelos pontos B e C, possui menos 3 como coeficiente angular. Como no enunciado está afirmando que eu vou encontrar uma reta perpendicular a BC, vamos chamar essa reta de reta R. Essa reta R sendo perpendicular a BC, essa reta que vai passar pelo ponto A, se ela é perpendicular, o que nós sabemos é que o produto dos seus coeficientes angulares, MR, vezes o M da reta BC, tem que ser igual a quanto? A menos 1. Bom, então, pessoal, isso só acontece se você observar que aqui tem menos 3, aqui tem menos 1. O único número que multiplicado por menos 3 dá menos 1 é quanto? É 1/3. Então, basta você jogar direto aqui que a reta R possui 1/3 como coeficiente angular, tá? Bom, como passa pelo ponto A, vamos então jogar naquela fórmula da chamada equação fundamental da reta, que vai ser essa fórmula aqui, ó. Y menos YA igual a M da reta R, que multiplica aqui o X menos o XA. Ou seja, Y menos... Lembra que o ponto A é menos 5 e 0, então fica Y menos 0 igual a MR, que é 1/3, que multiplica X menos XA, que é menos 5. Então aqui vai ficar mais 5. Portanto, a equação da reta pode ser essa aqui, ó. Y igual a 1/3 multiplicado por X mais 5. Não tem problema você deixar assim não, tá? Se também quiser, você pode também fazer o seguinte aqui, ó. Y igual a esse 1/3 você pode multiplicar o X, fica 1/3 vezes X mais 1/3 vezes 5, ou seja, 5 sobre 3. Então pode deixar a resposta assim. Bom, nesse outro exemplo aqui, pessoal, temos que encontrar a equação da mediatriz do segmento de extremos nos pontos A e B. A mediatriz, galera, é essa reta que divide o segmento AB ao meio e forma 90 graus, tá certo? Então, nesse caso, tem uma reta que ela é perpendicular ao segmento AB, tá? Então, bom, primeiramente aqui eu faria o seguinte, eu vou calcular o coeficiente angular da reta AB. Vamos lembrar que isso vai ser dado pela variação do y sobre a variação do x, né? Vai ser isso aqui, ó. YB menos YA sobre XB menos XA. Então, M da reta AB vai acabar sendo quanto? O YB é igual a quanto? É 7. Menos o YA é 5. Sobre o XB é 6. E o XA é 2. Ou seja, 7 menos 5 dá 2. 6 menos 2 dá 4. Então, a reta AB ela vai possuir 1 sobre 2 como sendo o seu
coeficiente angular. Tá aqui, ó, tá? Então 1 sobre 2. Então 1 sobre 2 é o valor do coeficiente angular da reta B. Só que a reta B ela é perpendicular a essa mediatriz. Vamos chamar essa mediatriz aqui, por exemplo, de reta R. Ora, como a reta que passa por a reta R, né, e a reta B são perpendiculares, quer dizer aqui então que o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Então, segundo passo aqui da questão, vai se observar isso aqui, ó, MR multiplicado por M da reta AB tem que dar menos 1. E aí, pessoal, fica ligado no detalhe. Se aqui deu meio, né, o M da reta AB, qual é o número que multiplicado por meio dá menos 1? Qual a resposta? Isso mesmo, menos 2. Inclusive, dá até para você guardar esse macete. Quando você quer encontrar o M, né, da reta perpendicular, basta você inverter esse aqui e mudar o sinal. O inverso de meio é 2, mudou o sinal do 2, menos 2, tá certo? Então aqui fica fácil você encontrar que o M da reta R é igual a menos 2. Outro passo importante é observar que o ponto M é ponto médio de AB. Então dá para a gente descobrir o valor do ponto médio. Tá? Vamos lembrar que você vai calcular o ponto médio assim. Você pega o XA, no caso XA é 2, XB é 6, né? Você faz 2 mais 6, divide por 2. O YA é 5, YB é 7. Então você vai fazer aqui 5 mais 7 por 2. Então o ponto médio aqui do segmento AB vai dar quanto? 2 mais 6 é 8, 8 por 2 é 4. 5 mais 7, 12, 12 por 2, 6. Então o ponto médio tem coordenadas 4 e 6. Quarto ponto aqui vai ser utilizar aquela equação fundamental da reta, né? Y menos YM igual a M da reta R, vezes X menos XM. Vamos substituir aqui, pessoal, vai ficar assim. Y menos YM é 6, igual. Vamos lembrar que acabamos de achar esse valor igual a menos 2, vezes X menos XM, e XM é 4. Então fica assim. Y é menos 6, vai ser igual a menos 2x mais 8. Esse menos 6 passa para o segundo membro. Vai ficar assim, y é igual a menos 2x e 8 vai somar com 6, ou seja, 8 e 6, 14. Por isso que a resposta correta de fato é a letra A, menos 2x mais 14.